Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo das cônicas. Na aula passada a gente viu a elipse, tá? Uma figura fechada, onde concentra na origem. Vimos a distância focal. Vimos todas as relações da elipse. Para nós continuar, hoje nós vamos dar sequência aqui então com a hipérbole, lá na apostila de vocês, na página 27. Então, o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma curva plana formada por todos os pontos, tais que o módulo da diferença de suas distâncias a dois pontos fixos é constante, ou seja, todos os pontos, figura plana, e a distância entre os dois focos. Tá? Repare que lá na elipse os focos eram internos à figura, aqui eles estão externos. Eu tenho o centro da hipérbole na origem do sistema. Eu tenho na origem aqui o centro. Tenho o eixo real, que é essa distância de A1 até A2, ou de A até a linha, onde essa distância aqui mede 2A. Então essa distância aqui mede 2A. Se eu pegar essa distância aqui de A1 até A2, essa distância aqui vai ser 2A. É o que a gente, da mesma forma que a gente fez lá na elipse. Então o eixo aqui, que seria essa distância aqui, vai medir 2A. Tá? Então uma medida de A, então, é a distância da origem até um dos pontos da hipérbole. Depois eu vou ter a distância focal, que é do foco 1 ao foco 2, que é igual a 2C. Ou seja, 1C é da origem até um dos focos. E depois terei o eixo imaginário. O eixo imaginário é o B. O B1 até o B2. Esse é o eixo imaginário. Então o comprimento do eixo real, 2A. O comprimento do eixo imaginário, 2B. E a distância focal, 2C. Da mesma forma que a gente fez lá com a elipse. Os eixos real e imaginário, eles são perpendiculares entre si. A gente pode usar aqui a mesma relação métrica que a gente usou na elipse. Eu posso fazer a relação métrica entre eles aqui, ó. Eu vou ter a mesma relação. Repare que aqui eu vou ter o A. Esse aqui mede 2A, então esse segmento aqui mede A. Aqui mede B. E aqui, daí eu vou ter uma hipotenusa do triângulo, vai medir C. Eu posso usar a mesma relação aqui. Então aqui eu posso afirmar que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Eu posso usar essa relação aqui para trabalhar com essa medida aqui, ou para achar o A, para achar o B, 2A, 2B, ou até mesmo depois ali nós vamos ver a distância focal. Se eu imaginar aqui um retângulo, tendo os lados deles aqui a distância de 2A
e 2B. Vamos pegar aqui um retângulo com os lados 2A e 2B. Se eu imaginar esse retângulo aqui, vamos deixar isso daqui pontilhadinho aqui para ficar mais apresentável. Pegar esse retângulo aqui, e traçar duas retas nos vértices deles, eu estou passando na origem do sistema também, tá? Eu vou ter aqui entre esses dois eixos um ângulo, tá? Eu vou ter aqui um ângulo entre esse eixo e esse eixo. Tem um ângulo aqui, nesse caso aqui deu 100 e pouco. Esse ângulo aqui, vou chamar um ângulo alfa aqui, não posso chamar de teta, beta, qual que seja. Tem um ângulo aqui, o ângulo beta, o ângulo alfa. Esse ângulo entre essas duas retas que eu tracei aqui são chamadas de assíntotas. Então, essa reta com essa reta são chamadas de assíntotas. É o ângulo que vai determinar a abertura da hipérbole. A abertura da hipérbole. Então, a abertura da hipérbole aqui é dada por esse ângulo alfa aqui. Da mesma forma pro lado de cá, essa é a abertura da hipérbole. E eu posso ter aqui também, eu tenho aqui na hipérbole a excentricidade. O que é a excentricidade? A excentricidade vai ser a razão de C da distância da origem até um dos focos por A de um dos pontos até a origem. Então a excentricidade aqui, o E, aqui vai ser igual à razão, da mesma forma que lá, de C por A. Ou seja, a distância do foco por A. Essa vai ser a excentricidade da hipérbole. Como que a gente vai pegar esses valores? Usando a mesma relação aqui, usando essa relação métrica aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Eu acho esses valores aqui. Consecutivamente eu vou ter também a distância da origem até o foco. Depois eu acho a excentricidade. Com isso nós conseguimos construir a equação da hipérbole. Tem lá na apostila de vocês na página 29 a demonstração dela. Então a equação da hipérbole com o centro na origem, ela vai ser dada dessa forma aqui. A equação da hipérbole com o centro na origem. Eu vou ter
x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y ao quadrado por b ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então, essa é a equação da hipérbole com o centro na origem. Com o centro na origem. De onde que vem esses valores de A e de B? A é a distância da origem até um ponto. E B é a distância da origem até um dos pontos aqui no eixo imaginário. Como que eu vou encontrar? Usando a relação métrica aqui. Tranquilo? Então, com base nisso, gente, se eu tiver uma hipérbole com os focos no eixo Y, ou seja, com ela virada, vamos imaginar aqui uma hipérbole diferente. Deixa eu pegar aqui. Com essa posição aqui, os focos estão no eixo Y. Ó. Aqui eu tenho os focos no eixo X. E aqui eu tenho os focos no eixo Y. Ó, à medida que eu aproximo, tanto aqui como na outra, olha o que ocorre. Vai chegar um ponto onde que, se eu aproximar, quanto menor for a distância do eixo real, mais próximo de uma reta ela vai chegando, ou seja, eu vou abrindo o ângulo alfa dela ali, vai abrindo o ângulo de abertura dela e vai fechando. Da mesma forma que, se eu aproximar esse ponto aqui do eixo de um dos focos, ó, elas têm uma reta na horizontal. Eu diminuo aqui o ângulo de abertura. Então, esse ponto aqui, essa distância do eixo real aqui, vai me dar o tipo da hipérbole, o ângulo maior ou menor de abertura. Tá? Quando eu tenho, então, os focos no eixo Y, muda a equação, assim como nós vimos na elipse. Nesse caso aqui, a equação, o que ocorre? Inverte onde é x passa a ser y, e onde é y passa a ser x. Então, qual que vai definir a equação? Onde está colocado os focos. Se o foco está no eixo x, a equação da hipérbole é x ao quadrado por a ao quadrado. Se os focos estão no eixo y, a equação é y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui para a gente fazer essa aplicação. Lá na apostila de vocês tem alguns exemplos ali, o exemplo 1, atividade lá na página 30, e na página 31. Então, você tem várias atividades ali sobre hipérbole. Com base nisso, vocês vão resolver essas atividades ali, usando essa relação aqui da hipérbole. Fazer as atividades da página 30, 31 e 32.
para depois a gente fazer um trabalho prático aqui sobre elipse e hipérbole. Mas aí eu falo com vocês pessoalmente daí. Certo, gente? Então, lembrando, hipérbole, focos no eixo X, hipérbole, foco no eixo Y, tá? Isso vai me dar a posição dela, para que lado, vamos dizer assim, que tá a abertura dela. Então, gente, por hoje era isso. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessas atividades de elipse e hipérbole. Mas daí nós faremos ao vivo, tá? Faremos a correção ao vivo. Dúvidas? Chame na sala que a gente resolve, tá ok? Até a próxima então.